som baixo, não sei se é meu retorno. Estão me ouvindo bem aí no cantinho? Amém? Só que tá fechado. Tá bom? Salmo 51, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus. Em algumas versões vai estar escrito: tem misericórdia de mim. Aí ficou bom. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Mais uma vez, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões. Você pode dizer isso? Eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Pai, eu oro para que nessa noite a tua palavra lida, ela venha, Senhor meu Deus, como a tua palavra mesmo diz, uma espada de dois gumes, que ela venha penetrar, meu Pai, o mais profundo do ser, da alma do teu filho, que a mente dela agora, Senhor, seja totalmente desbloqueada, que o inimigo, Senhor Jesus, ao tentar confundir, ao tentar, meu Pai, trazer confusão no momento da palavra na mente do teu filho agora, ele seja destruído. Eu declaro, meu Pai, que a tua palavra ela vem com poder, unção e graça para cumprir o efeito pela qual o Senhor nos enviou ela nessa noite, e que em nome de Jesus, muitos nessa noite sairão daqui, meu Pai, libertos, curados, transformados, restaurados, para que o teu nome seja exaltado. E se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia! Amados, esse salmo é uma oração de Davi, uma oração de arrependimento. No decorrer dos salmos nós encontramos muitos salmos que Davi, ele fala sobre a guerra, sobre o amor, sobre o arrependimento, sobre o perdão. E esse salmo em especial, ele vai contar uma história que nós conhecemos muito bem, que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, aonde Davi, ele comete um pecado. Aonde Davi, já sendo rei ungido, já tendo vencido leões, já tendo matado ursos, já tendo ali derrubado Golias, cortado a sua cabeça, já tendo ali recebido o trono, se tornado maior do que Saul como rei, como comandante dos exércitos, vencendo muitas guerras, Davi então cai no pecado, e um pecado pesado.
A gente bem sabe, né? Os seres mais antigos costumavam dizer que pecado diante de Deus não tem tamanho, mas tem consequência, né? Não vamos medir, o Senhor não olha se você mentiu ou se você roubou, mas a consequência verdadeiramente, ela é diferente. Mas Davi, ele comete um pecado onde hoje muitos têm caído. O pecado do adultério, o pecado da impureza, o pecado da carne, da lascívia. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro poderoso na batalha, aquele que enfrentou Golias com tanta coragem, aquele que fez os Salmos 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele me fará deitar em verdes pastos, me levará às águas tranquilas, colocará uma mesa diante dos meus inimigos. Sim, o mesmo Davi, ele caiu no adultério. E talvez, se nós estivéssemos naquela época, nós julgaríamos Davi: como um rei faz isso? Como hoje olhamos para o irmão do lado que comete um pecado e fala: meu Deus, que falta de temor, que falta de Deus na vida dele. Não é assim? Nós somos os primeiros juízes, né, dos nossos irmãos. E Davi, então, ele comete um pecado. E a história é muito simples. A Bíblia disse que no ano, lá em 2 Samuel, em que os reis deveriam estar em guerra, porque havia se passado ali o tempo das chuvas, chegado a primavera. Então era aquele momento que os reinos começavam a guerrear, porque não se havia guerras em tempos de chuva, e eles foram para a batalha. Mas Davi decidiu ficar em casa. Eu não sei dizer, a Bíblia não conta, mas conjecturando aqui, talvez Davi pensou: eu já venci tantas batalhas, eu já treinei o meu exército, eu tenho comandantes muito capazes, então hoje eu posso ficar em casa. Davi decidiu ficar no lugar, no momento em que ele deveria ter vindo. E nós precisamos vigiar, amados, nas nossas decisões. Às vezes há lugares que o Senhor está te mandando ir e você está decidindo ficar. E o ficar não é nada mais, nada menos que uma armadilha do diabo para você cair. Que mal havia o rei não participar de uma batalha. Joabe, o seu comandante, o seu exército poderoso, preparado, todos já temiam, eles iriam vencer, já havia uma palavra do Senhor a esse respeito. Que mal teria ele permanecer naquele lugar. Mas o problema, amados, talvez nem tenha sido permanecer, tenha sido não vigiar. A Bíblia diz então que Davi, passeando ali no palácio, ele vai para a sacada, para a varanda, e ele olha uma mulher se banhando. Ele pegou aqui, amados, ele passou e olhou, e ele desejou. Às vezes nós encontramos tentações nas nossas vidas e elas estão diante dos nossos olhos. O diabo te tenta com aquilo que está dentro do teu coração, e ele vai colocar na tua frente. Ele vai expor aquele desejo mais íntimo do teu coração e vai colocar na tua frente. E foi isso que ele fez com Davi. Davi era rei, ele tinha esposa, ele tinha concubinas, ele não precisava de outras mulheres, e se desejasse, as poderia ter. Mas Davi, ele peca no momento em que ele deseja, porque ele olha a formosura de Batseba e ele manda perguntar: quem é aquela mulher? E dizem: olha, aquela mulher, ela é esposa do seu servo Urias. Ou seja, naquele momento Davi deveria ter apagado Batseba da sua mente. Deus, ele vai nos dando, amados, oportunidade para não cair, para não pecar. E talvez você pode perceber que o seu pecado, perceber não, eu vou te dizer que essa é a realidade, é uma decisão. Nenhum pecado é sem querer. Ops, pequei. Não, você decidiu pecar. Você olhou, perguntou e desejou e realizou o pecado. Quando nós pecamos, nós não nos tornamos mais inocentes. O sangue que nos justificou precisa vir e nos lavar novamente, porque nós erramos e decidimos errar. Foi o que Davi fez. Ele olhou, perguntou quem era e mandou chamar uma mulher casada. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Batseba engravida naquele momento. E aí manda contar para o rei: eita, nosso pecado teve consequência, e agora? O que iremos fazer? A Bíblia não fala se Batseba resistiu aí
se ela poderia dizer não ao rei. Aquela mulher, naquele tempo a mulher não tinha voz, imagina se ela poderia negar isso ao rei. Mas o certo é que ao se deitar, essa mulher se engravida, manda a mensagem para o rei. E aí, a Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Puxa outro abismo. Já não bastando o pecado, imagina o escândalo. O rei Davi, o poderoso rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou. Imagina o rei, imagina a fofoca lá. O que ele faz? Já estou no abismo, deixa eu cavar mais fundo. Ele vai então e manda chamar o marido de Betseba lá na guerra. O homem estava na guerra, batalhando. Todos os homens estavam na guerra. E ele manda então chamar Urias de volta. E ao chegar ali, ele pede notícias da guerra. E Joabe manda dizer como estava, que eles estavam avançando, que eles estavam vencendo. E então Davi se despede dele e fala: desce para a tua casa. Mas o que Davi não esperava é que a falta de caráter que havia ali no momento em que Davi caiu em pecado sobrava em Urias. Aquele homem era íntegro, fiel. E quando Davi mandou ele descer para a casa dele, ele sentou-se à porta do palácio e disse: como eu posso ir desfrutar do meu lar, da minha casa, da minha esposa, sendo que todos os homens estão em guerra? Davi não contava com a integridade do coração de Urias. E toda vez que Satanás tenta a sua vida, ele não está contando com a integridade do teu coração. Toda vez que Satanás coloca diante de você uma tentação, ele está contando com que você seja uma pessoa de caráter fraudulento. Ele está contando que aquilo que ele está lançando sobre a sua vida vai corromper o teu coração. Mas Urias permaneceu sentado ali. Então Davi tem outra ideia. Chama ele à mesa, da comida, da bebida, embriaga Urias. E na alegria do vinho ele fala: agora ele vai descer. E manda ele para casa. Mas novamente ele não desce. Novamente ele permanece ali. Amados, e então de uma forma fria, Davi, ele arquiteta a morte deste homem. A Bíblia diz que ele pega, depois você abre lá e lê 2 Samuel 11, o nosso tempo é corrido, não dá para aqui correr com ele. Mas a Bíblia diz que ele faz uma carta, sela aquela carta e manda Urias levar ao comandante. Aquele homem íntegro, obediente, fiel ao rei, fiel ao Senhor, que nem era de Israel, ele carrega na mão a sua própria sentença de morte. O que estava escrito naquela carta mandava Davi ao comandante Joabe colocar Urias à linha de frente, ao lugar mais perigoso da batalha, aonde Urias não estava preparado para estar, para que ele fosse morto. E isso acontece. Joabe obedece, talvez sem saber, porque ninguém sabia, somente Davi, talvez os seus conservos ali sabiam do pecado. Mas ele obedece então a Davi e coloca Urias ali junto com outros homens num lugar junto aos muros ali dos amonitas. E então morre-se naquele momento, porque não estava preparado para aquele lugar. Morre ele, morre os homens que estavam ali. E então Joabe manda chegar a Davi a notícia: olha, morremos, tivemos grandes perdas aqui no exército. Nós fomos até os muros. E a Bíblia vai dizer então que ele fala: pera, como se o Joabe fala com ele assim: olha, se ele te falar, será que você, sendo comandante, não sabe que nós não poderíamos chegar até os muros? Não sabe você que ao chegar até os muros os flecheiros irão nos atacar com pedras e irão nos matar? Quando ele te falar isso, você virá para ele assim e dirá: morreu o teu servo Urias. E assim o fez. E quando ele disse isso, Davi fala: na guerra acontece. Meu Deus, olha o que o pecado faz com o homem segundo o coração de Deus. Aquele que poupou por vezes a vida de Saul, agora não se lamenta pela perda de Urias e de vários homens do seu exército.
nos ataca e nos contamina. Não só no momento do pecado, mas ele vai fazendo com que você fique cada vez mais encarcerado, cada vez mais acorrentado. O adultério se tornou um assassinato. E aquele homem segundo o coração de Deus, então agora também é um assassino de homens. Não só de Urias, mas de todos aqueles homens que morreram junto à batalha. Mas eu não quero somente falar do pecado, porque você sabe o pecado que você comete. Todo cristão convertido, ele não consegue pecar em paz. O Espírito Santo não deixa. A Bíblia vai dizer que quando Natã, Deus envia o profeta Natã lá na casa de Davi para confrontá-lo. E Natã chega lá e conta uma história e fala: olha, havia um homem rico, e esse homem tinha gados, tinha ovelhas e tinha muitos bens, e ele recebe um visitante. E na mesma cidade havia um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha, que ele amava muito, que ficava dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que quando esse homem rico recebe esse visitante na sua casa, ele quer servir à mesa e ele mata a cordeirinha do homem pobre. Então quando Natã conta isso para Davi, Davi se enfurece, se enche de justiça e fala: este homem precisa morrer, e devolver 4 vezes mais a ovelha do homem pobre. Amados, Natã vira para ele e fala: este homem é você. E quantas das vezes você está apontando o pecado do teu irmão e Deus está dizendo para você: este homem é você. Você peca da mesma forma. Você está botando uma balança de injustiça na vida do teu irmão, mas o que você está fazendo no oculto, o que você está fazendo no escondido. O problema, amado, não é o pecado, porque nós estamos no mundo, nós iremos às vezes cair, e quando não nos vigiarmos iremos pecar e talvez fazer como Davi, arquitetar planos para encobrir o pecado e nos afundarmos cada vez mais nele. Mas o problema é quando o arrependimento não vem. E Davi não havia se arrependido, porque a palavra de Deus diz que ele esperou que Betseba chorasse o seu luto. Ele esperou ali que aquela mulher passasse o tempo de luto e casou-se com ela, como se o pecado dele nunca mais fosse descoberto por ninguém. Mas Davi se esqueceu que o Deus que tudo vê estava sobre ele, e a mão do Senhor veio sobre Davi. E é por isso que o cristão não consegue pecar em paz, porque todas as vezes que você pecar, e eu declaro isso em nome de Jesus, se você estiver tendo paz para pecar, você vai sair daqui agora perturbado, em nome de Jesus, amado. Recebe com sabedoria o que eu estou falando, porque a mão do Senhor vai vir sobre você, e como um filho de Deus, você vai ser um homem justo, uma mulher justa, santa, pura, lavada, e não vai conseguir deitar a tua cabeça tranquilo na tua cama em pecado. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Davi, amados, e ali veio o arrependimento. Glória a Deus pela mão do Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor nos perturba para que nós possamos nos arrepender. Porque, como eu iniciei na mensagem, o salário do pecado é a morte, mas é a morte para aqueles que não se arrependem. Então Davi, amados, nesse momento de confronto que Natã chega e mostra para ele o que ele tinha feito, porque o pecado, ele nos cega. Satanás, ele coloca venda nos nossos olhos, e aquilo que é ruim começa a ter aparência de bom. Não é isso que nós temos vivido hoje. O pecado está sendo o quê? Totalmente desmoralizado. Tudo agora é normal, tudo agora pode, tudo é permissivo. Coisas que antigamente entristeciam o nosso coração, nos compadecíamos, hoje é normal. Mas Davi foi confrontado, e o Senhor quer te confrontar nesta noite, para que comece em nome de Jesus a restauração. E a restauração, ela só começa com um arrependimento. Se você quer viver uma restauração numa vida de pecado, você precisa se arrepender. Então o primeiro passo para essa restauração, amados, é reconhecer o meu pecado. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, volta comigo lá no Salmo 51. E vamos ler comigo o verso 3. Todos juntos. Coloca pra gente. Vamos ler aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Então eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus, amados, Ele revela todos os pecados que nós tentamos encobrir. A Bíblia fala: não há nada que ficará encoberto debaixo dos céus. Mas também Deus encobre todos os pecados que nós confessamos a Ele. Olha o poder do arrependimento. Quando você confessa e deixa, a Bíblia diz que você alcança misericórdia. Dizendo que quando no arrependimento, na multidão dos pecados, amados, você alcança amor, você alcança vida, você alcança comunhão. Você precisa agora, em nome de Jesus, começar a revelar quais são as transgressões, quais são os teus pecados. Você consegue reconhecer o que hoje você está fazendo diante do Senhor, que assim como Davi está quebrando a comunhão. A Bíblia vai dizer, se você ler o Salmo 38, ela vai dizer que Davi começou a adoecer, dizendo que a carne dele já não estava sã, os seus ossos estavam como que esmagados. Davi começa a se sentir mal, porque uma vez que a mão do Senhor vem, você não tem como resistir. E se você resiste, amado, o pecado ele não é uma consequência, porque Davi, ele não pecou somente contra Betseba. Davi, ele não pecou somente contra Urias, ele pecou contra ela, ele pecou contra Urias 2 vezes, com o adultério com a sua esposa, com o assassinato. Ele pecou contra a família dele, porque a maldição veio sobre ele, o castigo que acompanhou de geração em geração, porque houve uma sentença do Senhor e disse: nunca mais a espada se apartará da tua casa. Quais são as consequências do seu pecado para a sua família? Ah, eu vou pecar porque o problema é meu. Gerações, às vezes você está vivendo a maldição de um antepassado que pecou. Por isso que nos encontros, nos reencontros na universidade da vida, nós passamos por um processo de arrependimento pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, pelos nossos avós, porque o pecado deles pesa sobre nós. A Bíblia diz que ele visita até 4 gerações. Então Davi peca contra a sua família, peca contra a sua nação. Davi peca contra aqueles homens que morreram. Quantas famílias ficaram sem paz por causa de um desejo da carne? Quando eu cedo a minha carne, amado, quando eu entrego, quando a minha santidade, a minha comunhão, a minha vida devocional, ela é menor do que a minha carne, do que os meus desejos, do que os meus prazeres, certamente você cairá. Certamente você pecará. Davi, ele fala: não há saúde, e com isso, amado, o pecado traz doenças físicas também. Ele começa no emocional e ele começa a adoecer o seu corpo. Quantas pessoas estão no nosso meio doentes, que vão ao médico e não descobrem o que é? Pessoas que passam por tratamentos e permanecem doentes. Às vezes há uma raiz de pecado que precisa ser confessada, abandonado. Há um lugar que precisa de arrependimento, para que haja uma restauração completa. Então a convicção do nosso pecado, quando nós lemos aqui no verso 3, está diante de mim. Eu estou convicto de que eu estou em pecado, de que o que eu estou fazendo está errado. Essa convicção é o primeiro passo para que eu possa viver uma restauração na minha vida. E não olhe para os outros. Nós temos mania de justificar. Ah, talvez Davi falou: eu pequei porque Betseba era muito bonita. E nossa, como que eu iria resistir? Talvez você fale: não, mas eu adulterei contra o meu marido porque ele é insuportável. Ele não me dá valor, ele não me dá carinho. Talvez você fale: nossa, mas eu roubei lá na minha empresa porque o meu patrão não é justo no meu salário. Pecado não se justifica, se arrepende. Não olhe para os outros. É você quem tem que ser santo. É você quem tem que ser justo. É você quem tem que ser fiel. Se você quer viver a sua vida com Deus em restauração, em comunhão completa, é você quem precisa se arrepender, indiferente se todos ao seu redor estiverem errados. Já dizia sua mãe: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então pare de argumentar. Tem gente que vai pedir perdão para Deus e fala: Senhor, eu pequei, mas é porque a minha mãe, ela é muito
naquele dia. Ah, Senhor, é porque aquele homem no trânsito me fechou e eu acabei xingando. Você começa a justificar-se diante do Senhor. Amados, Deus não quer sua justificativa, Ele quer o seu arrependimento. Amém. Ele não precisa da sua justificativa, Ele é um Deus que tudo vê, Ele sabe o que aconteceu. Agora, se o inimigo usou o irmãozinho do seu lado para te induzir a pecar e você caiu, a culpa é do irmãozinho. Ore por ele para que ele alcance misericórdia do Senhor, mas consegue. Arrependa-te. Qual é a natureza do seu pecado? Nós precisamos saber de onde ela vem. Aqui no verso 1 e 2, ele fala 3 naturezas de pecado: transgressão, iniquidade e pecado. Então existem diferenças. A transgressão, amados, é uma rebelião. É quando você vai contra a vontade de Deus. Sabe o filho rebelde que não obedece nada? Isso é um pecado de transgressão. Todas as vezes que você desobedece uma ordem de Deus, todas as vezes que você desobedece a lei do Senhor, todas as vezes que você desobedece o que a Bíblia diz que é para fazer, você está transgredindo a lei do Senhor. Você está cometendo um pecado de rebeldia. Transgressão é uma rebeldia. É quando o desejo da tua carne fala mais alto do que a sua consciência. Mesmo quando a sua consciência te reprova, mesmo quando a sua consciência te acusa, você decide fazer, você decide continuar transgredindo a lei. Davi fez isso. Ele sabia que aquela mulher não era para ele, mas ele foi lá, olhou, perguntou quem era, desejou e mandou trazer. O segundo aqui é a iniquidade, que vai falar sobre a perversão, a maldade, ciúme, inveja, mentira, roubo e iniquidade, aquilo que já está no teu caráter e é só o Espírito Santo para tirar. Já viu o mentiroso? Ele mente tanto que ele até acredita que aquela mentira é uma verdade. É uma iniquidade, está enraizado. E foi isso que Davi cometeu. Você vê que ele fala que cometeu os 3. Porque quando a iniquidade chegou, foi quando ele começou a bolar um plano, e uma mentira foi puxando o outro, um abismo foi atraindo o outro, até que ele precisou de um adultério, cometer um assassinato. O segundo é o pecado. O terceiro é o pecado. E pecado nada mais é do que errar o alvo. Eu estou caminhando num caminho de justiça, num caminho de devocional, de entrega, de comunhão, de santidade a Deus. De repente, tem uma tentação aqui. E aí eu desvio daquele caminho. Todas as vezes que você se desvia daquilo que Deus te chamou para fazer, você está cometendo pecado. Todas as vezes que você decide errar a rota. O que é o arrependimento? É mudar a direção. Se eu estou vivendo uma vida de pecado, de adultério, de mentiras, eu preciso parar e começar a viver aquilo que Deus me chamou para viver. Ser verdadeiro, ser íntegro, ser fiel, ser santo. Então, amados, eu preciso reconhecer qual é a natureza do meu pecado. E é isso que você precisa reconhecer nessa noite. Qual é a natureza do pecado que hoje Satanás tem contra ti? Qual é? Diante de Deus, Satanás pode estar fazendo como fez com Jó, apresentando a sua vida. Se nós usarmos aqui um exemplo muito conhecido, José do Egito, a Bíblia diz que ele estava na casa de Potifar, e aquela mulher era a mulher de Potifar, não era uma mulher feia, talvez até mais bonita que Batseba. E a Bíblia diz que ela tentava José o tempo todo. E o que José fez, amados? Ele fugiu, e é isso que nós precisamos fazer. Davi, ele foi ao encontro do pecado, enquanto José fugiu, ou seja, enquanto Davi cumpriu o seu pecado, José, ele não pensou na consequência, ele não se importou de ser preso, mas preferiu não trair a Deus, preferiu continuar na rota de santidade. Então você precisa reconhecer se o que você carrega hoje é uma transgressão, é uma rebeldia no teu coração, que vem desde a sua infância, que vem contra os seus pais, contra o seu casamento, por causa de traições. Se o que você tem hoje carregado, se o que Satanás tem nas mãos contra você hoje é uma iniquidade, é algo perverso, você é uma pessoa má, porque nós somos de natureza pecaminosa. Davi disse: no pecado eu fui concebido, nós somos, mas é o Senhor quem nos santifica. Mas tem pessoas que são más, que continuam com a maldade, com a
Segundo, para que nós possamos fechar e orar, é reconhecer, confessar e reconhecer que eu pequei contra Deus e perante Deus. Isso vai estar lá no verso 4, quando Davi diz: olha, pequei contra ti somente. Todas as vezes que eu cometo um pecado contra alguém, eu estou pecando contra Deus. Todas as vezes que você peca contra a sua esposa, marido, você está pecando contra Deus. Todas as vezes, marido, que você peca contra a sua esposa, você está pecando contra Deus. Filhos, todas as vezes que vocês pecam contra os seus pais, vocês estão pecando contra Deus. Por quê? Porque essa pessoa, o teu próximo, é a última criação do próprio Deus. E a Bíblia diz: quando fizeste a um daqueles pequeninos, a mim fizeste. Se você rouba alguém, você está roubando a Deus. Se você trai alguém, você está traindo a Deus. Se você mente para alguém, você está mentindo para Deus. Se você adultera contra alguém, você está adulterando contra Deus. Amados, às vezes parece que é uma palavra pesada, mas o Senhor, Ele quer restaurar as nossas vidas nessa noite. E se você abrir o teu coração e reconhecer diante de Deus que você estava em pecado, que você precisa se arrepender, haverá restauração para a tua vida. Davi, ele reconheceu que pecou contra Deus. Ele reconheceu que pecou contra aqueles homens, contra aquela mulher, contra a nação, como eu disse. Mas ele entendeu que o pior foi ofender a Deus. De todo, o pior foi perder a comunhão, a alegria da salvação, porque ele fala: devolve a alegria da minha salvação. Reconhecer o pecado, amado, é parar de se desculpar, é confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E não se preocupar com o julgamento. Ele disse: olha, eu sei. No verso 4 ele diz, olha, na parte B: de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. Davi sabia que haveria uma consequência, tanto que o filho que aquela mulher carregava, ele morre. E depois, mais na frente, Absalão comete um pecado praticamente igual ao que Davi pecou. Absalão pega as mulheres do pai dele e adultera com eles na mesma varanda, no mesmo palácio. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com os pecados que você está cometendo. Se você agora confessa diante do Senhor, e eu quero te convidar a ficar de pé, sem justificativa. Na verdade, eu gostaria que apagassem as luzes. Nós temos uns minutinhos. E eu queria te dar a liberdade para se colocar de joelhos. Não precisa subir agora, não? Vamos fazer todos juntos nesse momento? Pode deixar só o Mateus aqui. Talvez você, dentro dessa palavra, identificou alguma área na sua vida que hoje precisa ser confessada. E sem justificativo: eu caí porque a tentação foi grande. Pode se espalhar pela igreja, fique à vontade, você está na casa do Senhor. Amados, arrepender é reconhecer que você errou e que você não merece nada além do juízo de Deus. Que a razão do seu pecado não é externo, não é culpa de ninguém. Aquilo que te motivou a pecar é o que estava dentro do teu coração. É a causa do seu pecado, a causa do nosso pecado. Ela está dentro de nós. A sementinha já está aí. E agora é o momento que o Senhor te dá em liberdade. Esqueça quem está do seu lado. É momento de você confessar o seu pecado. É momento de você se arrepender e sair daqui hoje debaixo da misericórdia do Senhor e alcançar a restauração do teu coração. Você é o seu maior problema. Não são as outras pessoas.
Não são as circunstâncias em que você nasceu e que você foi criado. Você é quem toma a decisão. E quando você entende que você é o seu maior problema, você entende também que o Senhor é a sua única solução. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele quer que você deixe-se ser quebrantado pelo Espírito Santo. Ele quer que você abra a sua boca e confesse a Ele a sua transgressão, a sua rebeldia. Ele quer que você confesse a Ele nessa noite a sua iniquidade, o seu pecado, o que tem feito você errar a rota, o que tem feito você ser um homem, uma mulher perversa, o que tem feito você ser um homem rebelde, uma mulher rebelde. É o teu pecado. Você bem sabe daquilo que está no teu coração. Provérbios vai dizer: no coração procedem as saídas da vida e também as da morte. Se você tem carregado o pecado e não tem se confessado, não tem se arrependido, dentro do teu coração há um lago de morte. Mas hoje o Senhor quer trazer restauração a este coração. Hoje o Senhor quer trazer mudança, restauração completa. Confesse. Não é o mundo, é o seu coração. O problema não é a pornografia, é o seu coração. O problema não são as pessoas, as injustiças que acontecem ao seu redor, é o seu coração avarento e corrompido pelo pecado. Mas hoje, nessa noite, nesse momento de confissão, o Senhor quer te atrair a um lugar de arrependimento. Este joelho no chão, essa mão levantada, esse coração quebrantado hoje, é o lugar do arrependimento. Você hoje entendeu o que te foi revelado, e essa é a verdade. Como Davi clamou no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus. Clame isso nessa noite: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Eu necessito de ti. Me limpa da minha preguiça espiritual. Me limpa, Senhor, da fofoca. Me limpa, Senhor, da língua mentirosa. Me limpa, Senhor, nessa noite, da murmuração, da reclamação. Me limpa, Senhor, desse caráter corrompido que rouba, mente e inveja, é ciumento, é barraqueiro. Me limpa nessa noite, Senhor. Davi nos trouxe até aqui com essa palavra, com este salmo de confissão e arrependimento. Primeiro, reconhecendo o seu pecado, sabendo que você pecou, reconhecendo que você também pecou contra Deus e perante Ele. Se você puder dizer: Senhor, eu preciso do seu perdão. Pai, eu preciso do seu perdão. Você vai entender que a restauração completa, ela só vem para aquele que tem o coração arrependido. A restauração completa, ela só virá para aqueles que forem perdoados. E o perdão só vem mediante arrependimento e confissão. Confessa o teu pecado ao Senhor. Se revolte. Não aceite ser prisioneiro deste pecado. Não aceite ser dominado pelo inimigo. Coloque agora as tuas vontades sujeitas ao Espírito Santo e manda embora esse espírito imundo que te domina. Manda embora esse desejo da carne. Seja hoje fortalecido no Espírito. Mate agora, vence essa guerra de uma vez por todas, aonde a carne fala mais alto, aonde os teus desejos é quem te comandam, quem te governam, quem te direcionam. O Senhor te chama hoje a viver no Espírito. O Senhor te chama hoje a viver o arrependimento. Sinta o peso do seu pecado nessa noite. Assim como a mão de Deus estava sobre Davi, a mão do Senhor está sobre você nessa noite. E o Espírito Santo te faz sentir esse peso. Mas no 7 ele nos mostra o que o perdão vai fazer em você.
te empobrece, porque a palavra de Deus diz que aquele que não confessa e não se arrepende, ele não prospera. O pecado nos empobrece, nos mantém cativos na miséria. Enquanto o pecado nos condena, o perdão, ele te purifica. Aleluia. O perdão te limpa. O perdão te lava. O perdão devolve a alegria. Quantos de vocês chegaram aqui e já não sentem mais a mesma alegria de estar na presença de Deus? Davi, ele sentiu isso, ele falou: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. O perdão, ele apaga as transgressões, as iniquidades e o pecado. Amados, o pecado nos faz fugir de Deus, mas o perdão, ele restaura a nossa comunhão. Seja restaurado nessa noite. Confesse o teu pecado. Diga para o Senhor: eu quero voltar à comunhão. Restaura-me, limpa-me. Quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo. Você pode pedir ao Senhor nessa noite. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Coloque sobre os seus pés. Pensei em andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me inspira, me abre outra vez no meu coração. O pecado sempre vai te fazer fugir de Deus. O pecado sempre vai criar barreiras e te distanciar da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, eles se esconderam. Veio sobre eles a vergonha. A primeira coisa que o diabo faz é colocar vergonha sobre você. Porque você acha que não pode mais orar. Você acha que não é digno de ser perdoado. Adão e Eva se esconderam. E por causa disso eles perderam a comunhão e a visitação diária do Senhor. Eles foram expulsos do jardim porque se esconderam, por não se arrepender. Culparam um ao outro. Judas andou com Jesus, viu milagres, mas ele decidiu fugir da presença de Deus. Ele fugiu com o seu pecado. E se você bem se lembra, a Bíblia diz que ele tentou devolver as moedas porque as moedas caem. Mas o desespero do pecado foi tão grande que ele foi despedaçado pelo pecado. Ei, acorde, não deixe o pecado te despedaçar. Davi pecou, mas ele quis Deus. Davi pecou, mas ele confessou os pecados. Davi pecou, mas ele se arrependeu. Davi pecou e Deus então, ele entendeu que precisava de uma restauração. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o que está aqui está sujo. Será que você pode olhar para o teu coração agora? Será que você pode olhar e falar: Senhor, limpa, restaura esse coração pecaminoso, restaura esse coração, Pai, que foi contaminado pelas coisas deste mundo. Me limpa, como na canção me lava, me inspira na tua palavra a andar em santidade. Devolve-me a alegria, Senhor, da salvação. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Então quebrante-se diante do Senhor nessa noite. Quebrante-se diante dEle. Você não precisa de um novo coração. Não tem como arrancar esse de outro. O que você precisa
sempre vive em santidade. Nessa noite, que você saia daqui com a convicção de que você não precisa mudar de cidade, que você não precisa se suicidar. A tua história não acabou, você só precisa se colocar diante daquele que pode restaurar a tua vida. Para de fugir, enfrenta o teu pecado, reconhece os teus erros, arrependa-te, confesse e alcance no Deus da misericórdia, misericórdia para a tua vida. Seja restaurado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é forte e que muitos talvez estão saindo daqui incomodados. Mas Deus, eu te peço nessa noite que os teus filhos saiam daqui com a mente transformada, entendendo, meu Pai, que o que eles precisam é do Senhor, que não há nada neste mundo, nada que a nossa carne deseja, que seja melhor do que a alegria da tua salvação e da tua presença. Nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode nos dar esse coração puro, que só o Senhor pode nos trazer de volta a alegria da santidade, de vivermos purificados na tua presença. Por isso que os teus filhos sejam restaurados, que haja em nome de Jesus nessa noite visitação do teu Espírito Santo, para que eles possam, meu Pai, ter uma vida de comunhão e viverem a restauração, assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecou e caiu, mas se arrependeu. Que os teus filhos possam viver essa verdade na vida deles, em nome de Jesus. E eu queria